Olá, crianças queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, a tia tá com saudade. Não vejo a hora de voltar a vê-los, encontrá-los e nós termos nossas aulas lá no Betânia, né? Tô com muita saudade. Espero que todos estejam bem e vamos hoje dar início a mais uma aulinha nossa, tá bom? Vamos então fazer a subida vibratória. Vamos então fechando os olhinhos, nos colocamos numa posição bem confortável, respirar lenta e profundamente, mais uma vez, e vamos nos ligando ao nosso mentor, esse companheiro que está sempre conosco. Vamos nos ligando também ao mentor da sala, das crianças de 8 a 10 anos, e a equipe de higienização e limpeza de ambientes, Itaporã, Bogotá e os Índios, Princesa Isabel e os Negros, Suamia e os Filhos do Deserto, pedindo para que se faça um repasse em todos os ambientes dos nossos lares. Vamos também nos ligando aos veneráveis que são responsáveis pela equipe de evangelização infantil, Dr. Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei, nos colocando à disposição para os trabalhos de hoje. E assim vamos nos ligando também a Maria de Nazaré, nossa querida mãezinha, pedindo para que ela coloque muita doçura em nossos corações. E com ela vamos até seu Filho, Jesus, e com a oração que ele nos trouxe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amiguinhos, nós vamos dar início então a mais uma aula. E hoje a gente vai falar de um tema que é um tema bastante delicado. É um tema que trata de uma situação que às vezes algumas crianças passam por ela e alguns casais também. Nós vamos falar, gente, da separação dos pais. Eu sei que alguns de vocês já viveram uma história como essa. Vocês têm os pais separados, alguns não têm. E assim, nós vamos então, a cada vez, entendendo um pouquinho como que é, mesmo aqueles que não passaram por isso, entendendo como é, como não é, o que passa com essa família quando isso acontece, né? O que passa com o casal, o que passa com as crianças, né? Então, numa separação, o casal tá junto, existe uma divisão aqui, vocês estão vendo, que é como se fosse uma separação entre eles. Então, o casal antes estava tudo bem, estavam juntos, tal, mas de repente alguma coisa acontece que faz com que esse casal se desentenda ou não queiram mais ficar juntos, não consigam mais ficar juntos, né? Às vezes o casal estava já se desentendendo muito na convivência, na relação, né? E aí eles optam, como eles ficavam se desentendendo e brigando muito, eles acharam melhor resolver se separar, não ficar mais juntos, porque a convivência entre eles estava muito difícil. Pode ser também que os dois juntos nem estejam brigando, mas alguma coisa entre eles ficou diferente, eles deixaram de ter aquele carinho, aquele amor um pelo outro, e aí juntos eles resolveram se separar. E não brigam,
estão juntos, resolvem e cada um quer seguir um outro caminho na sua vida, mesmo tendo os filhos, né? Ou pode ser também uma outra situação que eles se separam porque, como eles estão brigando muito, e eles acabam ficando magoados um com o outro. E aí eles resolvem se distanciarem, né? Por uma razão de mágoa, de ressentimento, de dor, né? Mas seja da forma que for, quando o casal se separa, quando ele não tem filhos, é mais fácil também, porque cada um vai procurar a sua vida e tudo bem. Mas quando tem filhos, as coisas começam a ficar um pouco diferente naquela família. A rotina da família começa a mudar, né? Os filhos, quando os pais se separam e ficam sabendo, normalmente os pais conversam com eles, né? Ou juntos ou separadamente, explicando a situação. Nenhum filho gosta de ver os pais separados, porque é uma situação nova que traz assim um medo. As crianças, normalmente, os filhos, eles começam a ficar cheio de dúvidas em relação à situação que está ocorrendo e cheio de sentimentos também, que são sentimentos que às vezes causam tristeza, né? Então, aqui, olha, é como se uma separação trouxesse uma nuvem negra e como se um raio acontecesse na família. E aí as crianças ficam, com quem será que eu vou morar? Será que foi minha culpa? Ou então as crianças falam, ai, que alívio, pelo menos acabaram as brigas entre os meus pais. Ou então eles falam, mas será que eles vão continuar me amando? Então é como se tivesse uma nuvem preta trazendo raios e como se tivesse um dia de chuva, de tempestade. Ou seja, trouxe uma situação de mudança, uma situação em que a família vai ter que se reorganizar e ver como vai ficar, né? Agora, seja qual for a situação, e os filhos ficam tristes mesmo, uma coisa que vocês têm que ter em mente, que vai de acordo com essas crianças que tiveram essas dúvidas, é que nunca é culpa da criança uma separação. Os filhos são filhos do casal e serão sempre seus filhos. O que acabou entre eles foi uma relação que não estava boa, uma relação de homem e de mulher, não uma relação de pai e de mãe. Porque eles continuarão sempre, sempre, sempre sendo seus pais, que amam muito vocês e que vocês amam muito eles também, né? Bom, talvez algumas mudanças então vão ocorrer nesse momento, né? Às vezes os filhos, os pais conversam e resolvem que os filhos vão ficar com a mãe. Às vezes não, às vezes vão ficar com o pai, dependendo da situação de cada um, né? Bom, seja como for, mesmo ficando, vocês tendo que ficar ou com o papai ou com a mamãe, os filhos de pais que se separam, o importante é saber que os dois amam muito vocês e que a escolha de ficar com o papai ou com a mamãe não significa que vocês gostam mais daquele que vocês vão estar morando ou que também esse com quem você está morando gosta mais de você do que o outro. Não é isso. É um arranjo que a família vai fazer para ver o que é melhor para eles, o que é melhor para os filhos principalmente,
Porque, como eu falei, os pais que se separam, eles têm uma preocupação muito grande com seus filhos, porque eles amam vocês e vocês amam eles. E também, mesmo o fato de ficar, por exemplo, morando com a mamãe, você só vai mudar a rotina da sua casa, mas o seu pai vai continuar sendo o mesmo, vai continuar te vendo, às vezes você vai ficar um pouco com ele, em situações que o pai às vezes vai para outro lugar, ele entra em contato, ele conversa e fica lá uma combinação às vezes, que depois de um tempo vocês vão ficar mais juntos. Então, cada situação é uma situação. E o importante é que o amor de vocês faz com que vocês juntos cheguem a um equilíbrio na família, né? Então, a gente sabe que cada filho é importante para o pai, né? E para o filho, os dois, o papai e a mamãe, são importantes também para vocês, né? É lógico que às vezes a gente tem mais afinidade com um do que com o outro, às vezes a gente se dá melhor com um do que o outro, mas os dois são importantes e são responsáveis por vocês terem vindo aqui na Terra, né? Então, existe um amor muito grande. A gente também não pode esquecer que as pessoas, porque às vezes numa separação fica uma coisa assim, querem achar um culpado para a separação. Não existe um culpado, existe sempre uma relação de um casal se dá por duas pessoas. Então, os dois têm lá a sua forma de ter convivido juntos que talvez tenha feito não dar certo, entendeu? Então, assim, a gente tem que sempre lembrar que todas as pessoas têm defeitos e qualidades. E, inclusive, os filhos e os pais, não é verdade? Então, numa separação, vocês vocês têm que ter em mente que ocorreu alguma coisa entre eles que fez com que acabasse, né? E isso nunca é culpa da criança, tá bom? Na verdade, os pais, ainda que quando têm filhos, eles, pelo contrário, eles se preocupam muito, muito, muito com os filhos. Então, às vezes, acontece que quando vocês estavam todos juntos, o ambiente às vezes estava ruim porque existiam brigas ou existiam desentendimentos, e às vezes, quando estão separados, fica até melhor a relação, tanto com o pai como com a mãe. Porque quando a gente está num ambiente que não tá legal, a gente sente, a energia não fica boa. E às vezes os dois se separando, o que vai acontecer? Quando você vai estar com um e com o outro, a relação de vocês vai estar mais leve, com um ambiente melhor, mais tranquila, né? Então, eu não sei, vocês viram que essa menininha aqui que eu mostrei para vocês, ela pensou, ai, que alívio, acabaram as brigas. Por que que ela falou isso? Porque ela estava sentindo que o ambiente não estava bom. Às vezes é melhor ter os pais um em cada lado, né? Um cá e um lá, um numa casa, outro em outra, do que ficar convivendo num ambiente que tá ruim e que tem muitas brigas, né? Bom, e aqui, será que eles vão continuar me amando? Sempre, sempre. Os pais amam seus filhos para sempre. E também
existe uma situação em que, às vezes, o papai e a mamãe ficam estressados quando estão nesse ambiente. Então, quando eles se separam e ficam longe, às vezes o ambiente fica melhor, né? Então, vocês estão percebendo que uma separação traz muitas mudanças e traz também mudança na rotina de vocês. E essa mudança, às vezes, traz alguns sentimentos complicados para a gente lidar. Mas nada que uma boa conversa, um carinho, um entendimento resolva. Então, essa mudança na rotina que ocorre nas famílias quando há uma separação passa por uma série de coisas. Às vezes, o pai começa a ir buscar a criança na escola para ver um pouquinho mais a criança. Às vezes, a mãe é que vai. Às vezes, os finais de semana, vocês vão ficar um pouco na casa do pai ou da mãe. E assim a rotina vai se entrando num equilíbrio quando a gente começa a ter essa mudança. Acontece também que às vezes o pai ou a mãe arruma alguém para ficar junto, porque é normal isso acontecer, né? E aí eles podem ter uma outra família e vocês começam a conviver com esse novo outro tipo de família. Por exemplo, se o pai casa novamente e casa com uma mulher que tem um filho, aí você pode, de repente, ganhar um irmão postiço. É uma pessoa que você vai conviver, quando você for na casa dele, você vai brincar. Ou então, acontece também que o pai casa com uma outra mulher e essa mulher tem um outro filho, aí você ganha um meio-irmão, começa a ficar com ele, cuidar dele. E com a mãe a mesma coisa, se a mãe casar e tiver outro filho, ou se casar com um homem que tem já alguma criança, ele também vai ser seu amigo, vai ser um irmão postiço, uma irmã postiça, e vai também, se tiver um outro filhinho, você vai ganhar um irmãozinho também, ou uma irmãzinha. Pode acontecer também que nessa nova família, a pessoa nova que ficou com o papai ou com a mamãe, ele pode também ter uma mãe, um pai, um irmão. Aí você vai ganhar avós, tios, primos, que não são seus primos de verdade, mas às vezes acabam até querendo te chamar de primo, porque vai ter um carinho muito grande por você, não é? Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que as mudanças ocorrem muito, mas na verdade tudo acaba entrando num eixo e num relacionamento bom, quando existe uma coisa principal que se chama amor. E foi isso que Jesus até nos ensinou, não é? Que a gente tem que ter amor, amar ao próximo como a si mesmo, ter carinho. Vocês lembram quando eu falei das mães, no Dia das Mães, que eu falei que as mães e os pais têm uma responsabilidade muito grande, porque eles escolheram trazer a gente aqui novamente. Eles escolheram nós como os filhos, né? Os pais e as mães. E nós, como os filhos, também escolhemos eles lá no plano espiritual. Então, esse vínculo, esse amor, ele é muito forte. E ele, enquanto a gente estiver aqui nesta vida, ele é eterno. Se é uma coisa que não muda nunca, nosso pai e a nossa mãe, não é? Então, gente, algumas mudanças vão ocorrer, a gente vai ver que muita coisa vai ser um pouco complicada no início, mas depois tudo vai se ajeitar.
viu? Uma coisa vocês têm que ter em mente: aqueles que já viveram isso e aqueles que não viveram estão aprendendo também, porque de repente tem algum coleguinha, alguém na família que os pais se separaram, vocês podem até dar um apoio, não é? Porque às vezes a pessoa precisa conversar, ter com quem se abrir, né? A criança deve sempre procurar conversar com a mãe, com o pai e falar o que está sentindo, assim como os pais também vão conversar com as crianças, tá? Então, diante de tudo isso, ninguém vai escolher se separar. É que às vezes as coisas vão indo por um caminho que fica difícil continuar juntos. Mas o vínculo que o casal tem, como pai e como mãe, é para sempre. E o amor que eles vão ter por vocês também, né? Bom, então, esse amor que existe dos pais para o filho e entre os filhos com o pai, com certeza irá facilitar viver toda essa situação de mudança, essa situação que implica em tristeza, implica em dor num primeiro momento. Mas depois, tudo acaba se encaixando. Sabe por quê? Porque o carinho, o amor que vocês recebem dos pais nunca mudará. Sempre serão eternos. E com o tempo, então, tudo isso vai passar, todos terão um aprendizado com isso e vão aprender a lidar com suas vidas, mesmo que divididos. Por quê? Vocês estarão divididos porque morarão separados, mas todos vocês da família ficam inteiros, porque o amor traz a melhor solução para tudo. Tá bom, meus amiguinhos? Então era isso que a tia tinha que passar para vocês. Eu vou pôr então agora uma musiquinha aqui pra gente fazer o encerramento final. Eu queria também que vocês agora desenhassem uma folhinha, como é e como está a família de vocês agora. Se tá com o papai, se tá com a mamãe, se tá com a vovó, se tá com a titia, como é que tá a sua família? E se teve uma separação, vocês vão fazer um desenho colocando muita energia de amor, tanto para o papai como para a mamãe, tá bom? E vocês juntos. Vamos fazer? Vocês topam? Vamos? Então tá bom. Bom, então eu vou encerrar. Vamos então voltando à sintonia inicial, nos harmonizando, fazendo uma respiração lenta e profunda. Mais uma vez. E vamos então agradecer a todos que estiveram aqui presentes conosco do plano espiritual, aos nossos mentores, aos mentores da nossa sala de 8 a 10, agradecendo em forma de vibrações por tudo que nós aprendemos. Vamos pedir por todas as famílias, para que eles estejam sempre deixando prevalecer o amor nos seus corações, seja do jeito que for cada família, mas que o amor e o carinho esteja sempre presente entre todos vocês e todos nós em nossas famílias. Vamos também vibrar por todos aqueles que estão nos hospitais por conta dessa pandemia, por todos aqueles que estão tristes por alguma razão, que foram atingidos por essa pandemia de alguma forma,
quer no seu trabalho, quer na sua saúde. Então vamos vibrar para que todos do nosso planeta fiquem bem e com uma energia de amor em seus corações. Vamos vibrar por todas as crianças, por todos os lares e vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, com a prece que Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E agora, aqui ó, papai e filhinha feliz, a nuvenzinha foi embora e ficou o solzinho. E aqui também, mamãe e filhinho, todos felizes, tá bom? Que é assim que nós temos que ser na vida, muito felizes. Um beijo enorme para vocês e postem lá no grupo o desenho que vocês fizeram, tá? Para tia Sandra ver, tá bom? Eu amo vocês e tô morrendo de saudade. Um beijo no coração de todos. Lindos!